Olá, bom Olá. dia. A gente está aqui hoje para começar esse vídeo com uma pergunta. Você já sentiu que fez tudo certo e ainda assim não foi escolhida? Como é que você se sentiu? O que é que você fez sobre isso? Enfim, hoje a gente vai falar sobre uma série da Netflix chamada Invejosa e sobre esse sentimento que às vezes é despertado em situações como essa, né? E que traz um peso muito grande. Enfim, é um sentimento muito humano, mas que não é bem visto, e a gente sabe porque a gente hoje vai falar um pouquinho sobre como isso pode nos afetar, enfim, e sobre como essa série ela traz esse tema de uma maneira tão espetacular. Sim. Eu sou a Thaís, Eu sou a Adriana, saudações saudações jupiterianas. jupiterianas. É isso. É, então, essa série, ela me chamou a atenção no ano passado, né? Já está na segunda temporada, na verdade já tem a segunda temporada, eu já gostaria de que tivesse a terceira, que eu achei ela tão legal. Ela é uma comédia dramática. E ela traz uma personagem que ela é a própria caricatura até, né, do lugar da invejosa, né, digamos assim. E ela é uma personagem que ela, ao mesmo tempo que ela incomoda muito, ela também traz um sentimento, pelo menos para mim, assim, eu acredito que para quem está assistindo, que é humano, né, e tem empatia, compaixão, porque aí você vai se envolvendo, né, com a história da personagem, vai entendendo o porquê de certos comportamentos dela, né? Que é uma mulher de quase 40 anos, que ela é amargurada, você vê ali o ressentimento dela, é bonita, ela é talentosa, então ela tem muitos predicados, mas ela não se enxerga dessa forma. Então ela tem algo ali que acaba, né, ocupando um lugar que é o fio por onde a série vai se encaminhando, né? Enfim. A gente, inclusive, começa esse primeiro episódio com uma cena que já mostra a protagonista chegando em casa, na porta do prédio, e ela tá procurando as chaves e vê uma vizinha, né, se alongando, como se, com roupa de ginástica, fazendo um alongamento. E aí ela já olha para a vizinha, tipo, com aquela cara de desdém, como se não precisasse daquilo, né? Ai, tá se amostrando, enfim. E aí ela tá na frente do elevador, esperando o elevador chegar para poder subir para casa, que ela mora no sétimo andar. E nesse meio tempo mostra pra gente que tá assistindo que só pode entrar uma pessoa por vez nesse elevador porque ele tá em manutenção, né? E aí nesse meio tempo chega a vizinha que tava alongando e a vizinha fala pra ela: pode ir de elevador que eu vou de escada. Ela: não, não. Você vai no elevador e eu vou na escada. Ela automaticamente já se colocou em competição com a vizinha, mesmo toda vestida para ir trabalhar, né? Com salto, com roupa arrumada, tudo. E aí a vizinha, não, mas não tem problema, eu posso ir de escada, você não está acostumada a subir tantas escadas assim. Ela falou, não, não, vamos ver quem chega primeiro. E aí ela obriga a vizinha a ir no elevador e ela sobe 7 andares de escada, quase morrendo. Chega primeiro e fala, cheguei primeiro. E a vizinha, muito bem. Tipo, a competição tava só dentro da cabeça dela. E aí mostra ela entrando em casa e caindo quase morta de, né, ofegante, porque não está acostumada realmente a fazer isso. E aí a gente já começa com essa reflexão, né? Quantas vezes na nossa vida cotidiana a gente não se coloca em competição, cria uma disputa interna na nossa cabeça com algum colega, com uma outra mulher, seja lá o que for, para você atingir o primeiro lugar, vencer, né? Pois é. E ela, ao longo, né, da série, ela vai tomando atitudes desse tipo mesmo, onde até nessa cena ela segura o braço da menina, então ela segura o braço para a menina, Não né, ir. não ir pela escada e coloca a menina dentro do elevador. Então ela é nesse nível de loucura dela, assim, de não, você vai ali. E ela ainda diz, né? Fala assim, ah, você não sabe que ela ainda mente. Ela fala assim, ah, eu consigo, claro que eu consigo. Ela dizendo, como quem diz assim, eu sou atleta quase, né? Assim, né? Então é fácil para mim, que está lá morrendo, mas não admite que está morrendo, né? Subindo a escada. E é um elevador de aquele aberto. Então a menina ainda vê ela pela escada. A cena é muito hilária até, né? Porque você vai vendo a garota, ela correndo, ela vai vendo o elevador subindo, ela vai correndo e a menina vendo ela correndo e ela pensa, o que que é isso, gente? O que, por que ela está fazendo isso, né?
Então é nesse nível mesmo. E, e aí depois, o outro ponto interessante desse episódio é quando ela descobre que o ex dela, que ela terminou com ele, né? Ela deu o intimato. Ela descobre que ela ficou com ele por 10 anos, eles tiveram um relacionamento de 10 anos, ela abriu mão de várias coisas porque ela acreditava que eles iam se casar, eles planejaram tudo, viram terreno, viram tudo, já tinha escolhido o nome de filho e tudo, e chegou depois desses 10 anos, eles terminam, ela termina com ele, porque ela falou, ou a gente casa ou a gente separa, de vez. E ela não deu chance e falou: então vamos separar, já que você não vai casar agora, eu não quero continuar assim. E aí ela descobre que em pouco tempo depois dessa separação, uns 10 anos, ele casa com uma brasileira que ele conheceu há pouquíssimo tempo. E aquilo para ela foi uma sensação assim absurda de por que comigo em 10 anos você não casou e com ela em pouquíssimo tempo você casa? O que que ela tem que eu não tenho? Né? Esse lugar do que ela tem que eu não tenho, que é muito forte. Falar alguma E coisa ela vai atrás para perguntar isso. E assim, é interessante também que essa parte que ela termina o casamento, a relação, no casamento, não, a relação, porque ela está conversando com as amigas e uma das amigas está com um relacionamento recente, o cara já pediu para casar, ela já vai casar. Então ela pensa, como assim? Então, pouco tempo já vai casar. Então a competição também entra aí. Fala assim, poxa, minha amiga vai casar, eu também tenho que casar. E aí ela vira para o cara e fala, tá uma merda. Ele fala, tá tudo bem? Aí ela, não, tá uma merda, porque a gente já está há 10 anos, a gente não casa, a gente não vai casar? Como é que é isso? O que que vai acontecer? E aí ela começa a entrar nessa onda aí. E aí que ela fala, ou casa ou acabo. E aí depois ela começa a loucura, né, de tentar entender o lugar e diminuindo também a menina com quem ele tá. Fala, essa daí o que que ela tem que eu não tenho? Isso aí? É tipo assim, que é muito comum também, né, no sentimento de inveja. Porque o que que é inveja, né? O conceito de inveja. É, a inveja, o termo inveja vem do latim, que é invidere. In, de dentro de, videre, ver. Então, é daí que vem muito também o sentido do in dentro e ver, olhar. Vem o sentido do mal olhado, do olho gordo, né? Que você fica olhando dentro ali do outro, do mundo do outro, daquilo que é do outro. Então, está muito relacionado a esse não olhar para si, não se ver, não perceber o seu próprio lugar, o seu próprio valor, né, a sua própria vida. Então, a gente observa que, até numa cena do começo, quando ela está no trabalho, ela está ali fazendo as coisas, prestando atenção nas outras funcionárias ali que trabalham com ela. Então, ela está olhando para a vida alheia, ela está sempre, passa a série, ela olhando para a vida do outro, das outras principalmente, né? Porque no assim. caso dela tem muito essa competição com o feminino, mas que não necessariamente a inveja vem desse lugar. Na série fala muito desse lugar. Sim. Mas, Até mesmo na então, terapia, né? A terapeuta toda hora fica falando, mas a gente tá falando de você. Você tá falando da vida do Dani, o que o Dani faz é não me interessa, eu quero isso, saber de você. É o tempo todo. perfeito. Nossa, eu amo as cenas da terapia dela. Porque, assim, a terapeuta dela, dá para perceber que ela tem uma abordagem mais psicanalítica, que, assim, que ela fica mais em silêncio. Aí até ela fala, eu não sei o que você quer dizer com você estava quieta, talvez tenha sido nesse momento. Aí ela começa meio que a debater, e a analista fica, né, assim, aquela carinha, e aí ela faz um comentário certeiro, até que ela confronta também, né, esse lugar do, será que isso não seria uma inveja, né, e tal? E aí ela começa a trazer para ela assim, não, ela não tem inveja. Então ela nega também esse lugar, né? Então começa meio que é isso. Mas é legal que ela vai para terapia. Isso eu acho muito É, legal. Porque assim, que é sobre isso também que eu quero falar aqui. Porque inveja é um sentimento que é comum ao ser humano e tem níveis e níveis, né? Tem gente que fala assim, inveja branca ou inveja boa. Não existe inveja branca e inveja boa. Inveja é inveja. O que existe, no caso, a gente tem que saber diferenciar também. O que que é inveja e o que que é admiração, desejo, inspiração. Porque uma coisa é você ver, né? Que vamos pegar aí também o conceito da inveja, né? Voltando para onde eu estava falando. Então, além do significado da palavra, no dicionário a gente vai ver, né, que é o desgosto
provocado pela felicidade ou prosperidade do outro. Então, a gente está falando que é um desejo forte de ter ou viver aquilo que o outro tem ou vive. A questão é, o que que faz com que seja inveja? Então, e não admiração, inspiração, ou ser inspiração, desejo e não inveja? É o sentimento que está por trás disso. Então, quando você fica desgostosa pela felicidade alheia, você fica com raiva, você fica incomodada pela felicidade do outro, é inveja. Quando você vê que o outro está feliz e você sente, nossa, um ânimo, uma coisa assim de, nossa, que legal, fulano tem isso, ah, eu também quero, gostei, vou me inspirar nisso aí, vou seguir por esse caminho, mas não é no lugar de não quero que o outro tenha, ou do lugar de, ai, não merece, o outro não merece, quem merecia sou eu, que é desdenhar, né, é desqualificar, é no lugar de que legal, também quero, porque faz sentido para mim, que tem a ver com isso que eu falei do olhar para si. Então, Uhum. quando a gente se ama, a gente se gosta, a gente se conhece, a gente inclusive vai poder identificar melhor o que que tem no lado de fora, e olhar para fora faz parte, mas o que que tem no lado de fora que dialoga com quem eu sou e com o que eu quero viver também. Mas não no sentido do eu não tenho, que a inveja vem daí, né? Eu não tenho, logo não quero que o outro tenha, porque o outro ter me faz mal, porque me lembra que eu não tenho e não me sinto capaz de ter, porque é desse lugar, desse buraco, né? Então, essa é a diferença. E os níveis que eu falei, enfim, que aí a gente poderia entender. Uma inveja branda, vamos colocar assim, né? A gente pode pensar, você vê alguém que tem algo que você gostaria de ter, que chegou num lugar que você gostaria de chegar, você olha e fala, poxa, caramba, fulano conseguiu chegar. Ai, aí você se incomoda, fica incomodado, até julga, só que você guarda isso para você. Continua sendo ruim, continua sendo inveja, continua sendo negativo, só que você não deixa isso sair pela Expressou. boca, nem numa atitude, que aí são níveis. E tem o outro que é um pouco mais grave, que é você começar a denegrir o outro, começar a falar mal do outro, que é isso, fica assim, você viu fulano, conseguiu? E começa a falar, não merece, não tinha que estar ali, tem isso, tem aquilo, começa a fazer um monte de comentários maldosos, denegrir, enfim, falar mal, Ela e aí mesma você... fazia isso com a colega, né, com a amiga dela, que era do Leonas, e ela falava, mas ela ficava no banco. Ela, elas foram campeãs, Sempre. mas ela ficava no banco. Ela Isso, tentava ela é o sempre. retrato, exatamente, ela é o retrato disso. Então aí você verbaliza. E tem o nível grave, gravíssimo, que é você realmente chegar às vias de fato numa ação para destruir o outro, porque o outro causa em você aquele sentimento que você não suporta. Então você vê o outro. E qual é esse lugar, né? Que é esse lugar de se eu destruir o que o outro tem, ou se eu destruir o outro, enfim, isso vai passar, que eu estou sentindo, e está tudo resolvido para mim. Só que isso é ilusão, porque você vai destruir aquilo ali, mas vai começar a invejar outro, vai invejar outro, vai invejar outro. Por quê? Porque você continua com o mesmo problema. Não olha para si, não cuida de si, não se enxerga, né? Não se valoriza, não cuida da sua ferida, não cuida daquilo que está te fazendo não se amar, né? Não se sentir merecedor até de ser feliz e de ter e ser capaz, enfim, de fazer por você, Sim, né? total. É isso. E tem muito essa questão também nesse primeiro episódio da idealização, né, da vida perfeita. Que é esse lugar, não olha para si, não sabe nem direito o que deseja, o que quer de verdade, o que te satisfaz de fato. Olha para fora, vê que fora todo mundo casa, tem filhos, constrói uma família antes dos 40. Logo eu preciso fazer a mesma coisa. E não pode ser qualquer casamento, tem que ser com um cara que cumpra os pré-requisitos de um marido ideal, que tenha um trabalho bom, que me ajude a pagar os boletos, que faça isso, isso e isso. Qualquer cara não serve. Então tem que cumprir esse formato dado, né? E essa reflexão de onde que parte o nosso desejo, eu acho que está muito atrelado a esse lugar de saber se ver, né? E aí tem um momento na série em que ela pergunta para ele, ela vai completamente alterada, com as emoções à flor da pele, tirar satisfação com o ex-namorado lá no trabalho dele, perguntar
por que você casou com ela tão pouco tempo e comigo em 10 anos você não conseguiu casar? Ele não responde. Aí depois ela acaba sendo presa, né? E aí ele vai ajudar ela, porque ele é advogado, e aí ele vai e responde: Você quer saber por que que aconteceu? Porque eu já pensei em várias vezes durante esses 10 anos casar com você, só que eu não conseguia sentir que tinha paixão, que tinha amor. Eu sentia que você estava comigo por um ideal. Você estava comigo pela ideia de uma família, de ter filhos e tudo mais, mas você não me via. Eu era simplesmente um troféu para você. E aí ele falou, quando eu conheci a Bruna, eu vi que a Bruna gostou do Dani, ela não tinha nada disso, ela me via como eu sou e eu mereço ser amado pelo que eu sou. Forte, né? Na Muito cara, forte. assim, slap, Sim, tá, slap. claro. Ela Que é nem isso? rebateu. Vai Ela ia falar o dizer o quê quê? nesse momento, né? Mas ela é tão obcecada, ela segue obcecada, né? Que assim, interessante é que a série ela é muito bacana, né? A gente está falando aqui de detalhes que tem a ver com o primeiro episódio. A gente assistiu a série toda, você assistiu também, né? Então, vale muito a pena, né? Acompanhar, ver o processo dela, as marcas dela também, né? Eu acho muito legal isso, de entender um pouco melhor de onde vem esse lugar, né? Que eu acho bacana, que tem uma fala dela ali com a terapeuta no primeiro episódio, ainda no finalzinho do primeiro episódio, que já mostra ali a história dela com o pai, né? A ausência do pai, o abandono do pai, a espera, né? A história da caixinha dos cereais também, que ela ficava olhando ali, que cereais era o alimento dela e da irmã. A mãe É. vivia trabalhando, ela cuidava da irmã mais nova, então ela ficava olhando para aquela caixinha de cereais com a família perfeita. Aí ela ficava querendo aquela família para ela. Então ela também cresceu com esse ideal. Então, e com essa sensação de não ser suficiente, que eu acho que é onde vem a nossa pergunta inicial, né? Você já sentiu que fez tudo certo e mesmo assim não foi a escolhida, né? Que eu acho que é bem isso, né? Falei assim, pô, mas eu fiz tudo direitinho, por que que me escolheu? Por que que não comigo? Por que ele, ela e não eu, né? O pai, né? Por que que o pai foi embora e não escolheu ficar com a gente? Por que que não nos escolheu? Não me escolheu no caso dela, né? E como que a Então, mesma, o mesmo input, né, a mesma situação afeta de forma diferente a pessoas diferentes, né? Porque a irmã também ficou esperando no degrau junto exatamente. com ela. Só que a irmã não sentiu, não interiorizou da forma como ela Dessa forma, interiorizou, né? perfeito. Então, isso é muito interessante, porque para cada um vai ser um negócio assim, é como você processa. E aí abriu nela essa ferida, e eu achei muito doido, porque tem vários momentos na série que mostra também essa questão dela tão focada em receber esse amor, eu lembrei do cachorro, que a mulher tava falando do cachorro, eu pulei agora, mas só porque foi. Não, porque quando o cachorro é abandonado, qualquer carinho, ele fica muito eufórico. E aí ela foi, tipo, entendendo que ela fazia a mesma coisa que um cachorro abandonado, sabe? Uhum. Então, é muito esse lugar, e eu vejo que eu passei muito por isso, assim, e se eu não tiver essa atenção na minha vida, isso rola também de ficar tentando ter esse reconhecimento que vem de fora, porque acho que assim, não sei se tem a ver com a criação do feminino, enfim, mas dependendo da família que você veio, você não teve isso incentivado dentro de você, de você saber se olhar, se reconhecer, ver o que você tem de bom, e a terapia é importantíssima para trazer essa consciência de volta, né? Porque quando você. Uma outra coisa que eu ia falar também é das redes sociais, assim. Na série isso é importantíssimo. Toda hora, às vezes ela tá lá superando, processando um trauma que ela falou com a terapeuta, enfim. E aí ela abre o Instagram. Aí ela vê a foto da mulher nova do marido, do ex-namorado. Ou então ela vê que a amiga tá fazendo seja lá o quê. E aí ela tem aquele baque assim, que é como se fosse uma tsunami que chega, né? Então ela tá vivendo a vida dela, meio que se recuperando, aí, pum, chega. Uma imagem, uma coisa que te invade, assim. E isso é muito real. A gente às vezes acorda, pega o celular, porque tem que olhar a hora, tem que desligar o alarme. Se você já tem as notificações, às vezes sem querer, você abre ali, aí já chega uma coisa que te afeta, sabe? Então é muito difícil você manter esse olhar para si de uma forma saudável e consciente no mundo que está te bombardeando o tempo todo com olha que isso é legal.
e esse filtro também, né, do que é É, mostrado. como se fosse assim, você falou isso agora, eu pensei, como se fosse assim, olha só, isso é legal, e mais ainda, olha só o que você pode estar perdendo. Porque tem isso, né? Olha só o que você pode estar perdendo, olha o que você poderia estar fazendo, olha o que você poderia estar sendo, olha o que você poderia estar tendo. Porque, assim, dá trabalho hoje em dia você ter foco. Dá trabalho você não ser invadido por tantos distratores. Uhum. Então, ainda mais nessa questão da inveja, por exemplo, né? Quando a pessoa ela está nesse lugar, né? Desse buraco. Deixa eu ligar meu computador, que senão vai acabar a bateria. A gente vai ficar aqui. Esqueci de ligar só um instantinho, ao vivo. E mas é mais difícil ainda, porque você tem esse mal-estar forte dentro de você sobre o outro, o lugar do outro, a felicidade do outro, a alegria do outro, tudo que o outro tem é capaz de ter, é capaz de viver, e você não. Porque essa é a ideia, né? Eu não sou capaz de ter. Ou mais ainda, né? Tem esse lugar do, poxa, eu não consigo ter, que raiva que o outro tem. Mas tem um outro lugar, que é o lugar que também é comum na inveja, que é injusto. É muito comum. É injusto. Não é justo que o outro tenha e eu não. Quem deveria ter sou eu. Então tem muito essa coisa de acreditar que é uma injustiça. Por que que o outro tem, merece ter e eu não mereço? Eu mereço sim. Então deveria estar sendo dado para mim. E aí que vem essa coisa também da desqualificação do outro, né? Falando assim, ah, mas o outro, nossa, não merece, não fez nada para isso. Como se, como se realmente também fosse perfeita a vida daquele ser. Então tem muito esse lugar, né? Assim, nossa, foi do nada que surgiu, brotou aquela conquista. Você não está ali acompanhando a história da pessoa, você não sabe todos os perrengues que a pessoa que também passou, ou também se não passou tantos perrengues, é a vida da pessoa. Você tem a sua para viver. Minha mãe falava: Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Então acho que é bem por aí. Então, ficar gastando energia, olhando para fora, comparando, e não apenas comparando, mas comparando e se diminuindo. Porque mesmo quando você diminui o outro e desqualifica o outro, porque aí você está se sentindo inferiorizado, de alguma forma isso já denota ali, já indica que você tem insegurança, que você não tem uma boa autoestima, que você não se sente capaz, que você não se sente realmente potente, se tem algum talento, alguma coisa de valor que você tenha. Então, é essa ferida aí, que é essa ausência de amor próprio, esse lugar de se sentir capaz de ser amado, em primeiro lugar por si mesmo, né? Em primeiro lugar por si mesmo. E esse lugar da inveja, ele pode vir acompanhado de culpa também, né? No caso da personagem da série, não vem assim. No caso da personagem da série, vem muito desse lugar da é injusto. É injusto, é injusto, é injusto. Mas muitas vezes a pessoa que está sentindo inveja, ela pode sentir sim, sentiu inveja e ainda se sente culpada por sentir inveja. Fala assim, nossa, eu não queria estar sentindo isso. E aí faz o que com isso, né? Mais Mas eu tarde eu acho, quero falar sobre isso também, o que que a gente pode fazer sobre esse sentimento, né? Como a gente pode conduzir. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. sim. Não, eu acho que também tem essa questão das emoções, eu não sei, talvez você possa falar melhor que eu. Porque a gente, às vezes, tem essas emoções que visitam, assim, que afloram, aí vem esse lugar da culpa, ou do julgamento, ou do injusto, enfim. Só que elas são indicadores, né, de algo mais profundo. Eu entendo assim, não sei se é isso mesmo. Então, no caso dela lá, essa inveja toda, essa comparação, essa competição, se aprofundasse nesse indicativo que era o topo do iceberg, digamos assim, ia ver que existia um buraco de um lugar de abandono, uma espera ali de viver algo que ela não conseguiu viver quando era a criança dela estava muito latente ali, né? Então, se a gente conseguisse ter esse carinho para refletir um pouco mais sobre o que que isso está indicando, eu acho que seria até mais interessante do que a culpa em si, né?
Então, Sim, é um processo que, por isso que a terapia ela é muito importante. E se, no caso, não dá para fazer na terapia, tentar fazer esses encontrinhos consigo mesmo, assim, de vez em quando. Por que que isso me incomodou, né? Porque é só isso, assim, a gente tá tendo um incômodo. Esse incômodo tá vindo de algum lugar, vai puxando fios, vai sim. seguindo o fiozinho que você vai encontrar, É. né? E tem algo também, né, assim, que a gente pode fazer, que é não apenas a terapia, ela é, claro, é importante, né, nesse processo de autoconhecimento, de compreender ali a base, né, disso, enfim, até na série mostra, né, fala dessa história do pai, dela ter ficado ali esperando na escada. É muito interessante que ela fala, não vou ficar esperando o tempo todo aqui, sentada na escada. E aí a terapeuta fala, sentada na escada, interessante que você falou sobre isso, assim que você chegou aqui, a sua história sobre você e a sua irmã terem ficado esperando sentadas na escada pelo seu pai. É isso, é o link que às vezes sozinho a gente não consegue fazer. E aí alguém que tem um profissional que está ali habilitado para isso, que está atento a essas nuances, essas sutilezas ali do discurso, da fala, da emoção, da história, da narrativa, que vai perceber, olha, como tem uma coisa aqui que está acontecendo, que está conectada com aquela história lá atrás. Será que ela percebe isso? E aí ela aponta. E aí, no primeiro momento, ela fica assim, e aí ela Ela pega e manda vai até a embora. terapeuta aí. Manda. Ela fica agressiva, porque toca na ferida, literalmente toca na ferida. Então é isso, às vezes, não é só o fato de saber e compreender e ouvir e falar assim, tem a ver que aquilo vai ser fácil de ser digerido. Então, tanto que chama processo terapêutico, né? É um processo de autoconhecimento. Então, é algo que a gente vai construindo. Que é sobre isso que eu queria falar também, que é assim, vamos colocar. Quanto mais autoconhecimento a gente tem, quanto mais a gente se é gentil com a gente mesmo, quanto mais a gente dá valor para aquilo que é importante para a gente e reconhece o valor que cada um tem na sua própria vida, a gente menos espaço para inveja vai ter, tá? Mas vamos pensar, somos todos humanos, todos em algum momento da vida já passaram por algum momento que sentiu algum tipo de inveja, né? Porque é um sentimento humano. Humano desse lugar da fragilidade, da insegurança, da Uhum, vulnerabilidade, da dificuldade sim. de se amar, de acreditar que tem valor, enfim, tudo isso. Então, se a coisa vem, acontece, você olha e fala, nossa, fulano conseguiu isso, pô, fulano conseguiu isso, que é muito comum, né? Fala assim, caraca, eu conheço fulano, pô, estudou comigo, fez não sei o que comigo, não sei o que, faz a mesma coisa que eu, por que que já está lá? E fazendo tudo isso, ganhou um monte, sei lá, pode ser, vamos colocar hoje na era moderna, né? Tem um canal e já está com 100 mil seguidores, sei lá. Por quê? Se eu estou fazendo a mesma coisa e tal, o que que ela tem que eu não tenho? Por que que não é justo, né? E vai falar assim, ou então, nossa, ficar ali só denegrindo, ficar gastando energia com isso, ao invés de parar e pensar, né? Não apenas no, por que que eu me sinto assim, por que que eu estou com inveja? Não, tá, esse ponto deixa para terapia. Mas você sozinho com você mesmo, você pode só parar e pensar, por que que eu acho que eu não sou capaz? Por que que, primeiro, por que não? Por que não para mim? O que que de repente ela está fazendo que eu não estou fazendo? Mas não no sentido de vou destruir o outro, não quero que o outro tenha. Mas assim, o que que eu posso fazer? Se eu quero tanto, se é tão importante para mim alcançar uma meta X, Y, Z, o que que de repente eu não estou fazendo e que eu poderia estar fazendo para poder tornar isso mais possível na minha vida? Enfim. Então, ao invés de você ficar só jogando a negatividade no outro, para destruir o que o outro tem, para parar de incomodar você no ponto que você não tem, é de pensar: que legal que ela conseguiu. Se ela conseguiu, é possível. Não é nem só a questão de se ela conseguiu também para conseguir numa competição, não é sobre competição que eu estou falando. Eu estou falando sobre, nossa, se essa pessoa que eu conheço de perto, que fez o mesmo trajeto que eu, conseguiu, olha que legal, eu também posso. É possível para mim também. Essa realidade está aí, está possível para todo mundo. Todo mundo que se dispõe a fazer sua parte também, né? Então, é, é um exercício. Não é uma coisa assim que de cara você vai sentir
e você já vai estar feliz pelo outro, já de cara. Mas se você, toda vez que isso acontece, você lembra que estar feliz pelo outro, e lembrar que isso apenas mostra que existe essa possibilidade, também está ali para você, pode ajudar a virar uma chavinha. Outra Total. coisa, Mas só, energeticamente, só para não perder esse link que você trouxe, às vezes eu percebo que, pelo menos para mim, é muito difícil descobrir o que eu realmente quero, num lugar que é isso. Porque às vezes eu estou conectado com um desejo, quero fazer tal coisa. Porque eu vi que fazendo tal coisa chegava mais rápido num determinado lugar. E eu percebo que na era digital, para quem está tentando empreender sozinho, o tempo todo isso pode acontecer. Aí que eu acho que entra esse lugar de conectar com o desejo, com a fonte de desejo do que realmente faz sentido. Porque às vezes a gente vê que o outro faz que dá certo e começa a desejar alcançar aquilo, mas será que é aquilo que eu realmente quero ou é o que eu vi que dá para fazer fazendo aquilo ali? Sabe assim? Entendeu? aí tem a ver com autoconhecimento, tem a ver também com reconhecimento de quem você é e quem você deseja Sim. ser, quem é a sua melhor versão, né? Vamos colocar assim, o que que eu quero que me faz feliz? Não é apenas nessa questão, esse exemplo que eu dei, por exemplo. Poxa, fulano chegou lá, tem sim. Será que essa vida do outro ela é boa para você? Pois Será é. que isso que o outro vive vai ser satisfatório para você? Então, aí sim, um processo terapêutico, por exemplo, né, você se conhecer melhor é importante também para você distinguir. Mas eu falo no sentido de que você já sabe que é isso que Já você quer. sabe? Então, nesse sentido que eu falei. Mas, Sim. assim, vamos pegar então para esse outro lado, que é o que eu ia falar sobre energia, né? É, você, toda vez que a gente está emanando uma energia negativa, né? No caso, assim, um sentimento negativo, que pode ser uma inveja em qualquer nível, é uma carga negativa. Ou seja, você está desgostosa, né? Como falou ali no dicionário, né? Da felicidade alheia. E aquela história de a inveja é um veneno, né? Que se toma, né? Para atingir o outro, mas que faz mal para você. Então Hum. vamos pensar assim, que por mais que tenha essa questão de a gente emana uma energia negativa, afeta o outro de alguma forma, a gente sente quando alguém está com inveja da gente, porque tem isso também, né? A gente pode pensar na inveja também sentida, né? Que Uhum. você acaba percebendo no corpo, às vezes é um desconforto, às vezes é uma planta que seca, né? Tem aquela seca pimenteira, né? Então energias invejosas emanam energias negativas, frequências negativas que afetam, sim. Mas nunca é só atingindo o outro, e é muito mais atingindo a si mesmo. Então é isso. Se você tem um buraco dentro de si, você vai caindo dentro do próprio buraco que está dentro de si mesmo. Então, se isso também servir de motivação, pensar que, poxa, toda vez que eu não estou feliz com a felicidade do outro, eu estou atrasando a minha vida energeticamente. E eu estou empurrando para longe a minha felicidade. Por quê? Porque energeticamente a minha frequência está baixa e isso me afasta da realização dos meus sonhos e meus desejos, né? Pelas leis da vibração, pelas leis universais. Uhum. Então, se eu sou um polo de atração, que todos somos, e o que eu vibro, o que eu sinto, é o que faz com que as coisas orbitem à minha volta e façam com que seja mais fácil ou mais difícil alcançar certas coisas para mim boas, né? Tal. Se eu ficar cultivando esse tipo de sentimento, eu tenho que me lembrar que isso não é bom. Então, ficar feliz pela felicidade do outro me ajuda também. Então, Uhum. se isso ajudar, eu acho que já é Se ajuda, não uma atrapalha. motivação. Se ajuda, não atrapalha. Então, ou seja, você está ajudando o outro, está ajudando todo mundo. Então, isso favorece, né? Então, mais uma vez, é um exercício. Lembrou, fala, calma, eu vou ficar feliz pelo outro, né? Lembrando que assim também me beneficia. Parece, mas aí é egoísta. Cara, melhor sentir algo que seja positivo. Então, no começo vai ficar meio egoísta, no começo vai ficar meio, talvez assim, forjado, mas em algum momento isso vai se tornando mais autêntico. Porque aí você vai perceber que a sua vida ela vai melhorando também. E aí, quando a gente está bem, a gente não quer guerra com ninguém, né? Ah, sim, total. Eu Então, lembrei da
imagem que eu gosto muito de fazer esses passeiozinhos assim pela lagoa e tal. Aí um dia eu tava vendo aquelas margaridinhas amarelinhas, pequenininhas, que fica tipo em canteiro, né? E aí via a Uhum. abelhinha pousada nela, aí pousava em outra, aí pousava. Aí eu tive aquele momento que abre uma janela dentro da tua cabeça. Eu falei assim, caraca, a flor sendo a flor, tá lá, sendo ela. A abelha tá fazendo o que uma abelha faz, sendo ela, beijando as florzinhas lá. E nisso tá rolando todo um processo de ecossistema, um equilíbrio de natureza. Cada um fazendo o seu, tá rolando tipo uma dança cósmica, sabe? Assim, que contribui para além do que a gente pode alcançar vendo aquela cena, sabe? Aí eu Sim. fiquei pensando, falei, cara, se a gente conseguisse ser a gente sem esses bololô todo que acontece, que é natural também, né? Aqui para experimentar. Mas a gente conseguisse se permitir cada vez mais ser a gente ia estar fazendo parte dessa dança de uma forma mais gostosinha, não ia ser a luta, ia ser a dança, né? Em todo. Ser mais fluido, né? Hum, Mas é um paradigma, né? Também é, da luta, né? Então tem que lutar, tem que batalhar, tem que sofrer, né? Para conseguir as coisas. Então, aí a gente precisa quebrar isso, né? Transformar isso, entender que a gente sim está aqui para receber, para viver, para doar, sim, né? Para trocar com o meio, né? De uma maneira mais alegre, mais sim, leve do que a gente foi acostumado a pensar, né? Que deveria ser. A gente vive numa sociedade também que não facilita, claro, mas a gente não pode se colocar refém e escravo disso, né? sim, Então, que são os trabalhinhos que dá, a gente não pode negar que existem sim desafios, mas que é possível sim. Não. Eu sim, sempre faço uma cena, uma imagem, né? É como se fossem universos paralelos dentro da mesma realidade, né? Onde você precisa saber em que universo você quer habitar. No universo do caos, né? Ali do sofrimento, do esforço, ou você quer habitar o universo da fluidez, da facilidade, da alegria, da diversão, do sou merecedora, sim, de abundância, de prosperidade, sou a própria abundância e prosperidade, essa é a minha essência, que é um exercício também. Né? Que aí o pessoal chama de matrix, né? Que a matrix é a do sofrimento, né? E tudo mais, da hum, escravidão, e você conseguir escapar, né, desse lugar e viver nesse outro universo paralelo junto com o caos da Matrix, sim. que tem muita gente vivendo, né? Sim, e eu acho que esse caminho de se conectar com os seus desejos de coração, digamos assim, fazer por você também, porque uma coisa que me marcou muito nesse primeiro episódio, que ela falou, dediquei 10 anos para você, abrir mão da minha faculdade, disso, daquilo. E aí é isso, quando acontece esse tipo de coisa que a gente não tem como controlar, você olha para o que você não fez, porque você abriu mão, para a vida que você não viveu. Então é importante entrar em contato com esse lugar de você com você. Você pode fazer por você, sabe? Eu acho que é isso que vai te dar essa sensação de tipo, tô me nutrindo, tô fazendo por mim, e isso transborda para ações, atitudes, até mais fluidez no sentido de ver o outro fazer e você ficar de boa com isso. Assim, eu tô falando isso por causa do yoga, e isso é uma coisa que eu adiei por muito tempo, e eu vi como que era, tipo, uma permissão interna que eu precisava dar, sabe, assim, de fazer por mim, que eu ficava o tempo todo focado em fazer por outros, para ter essa sensação de, tipo, tô fazendo, então você vai me pagar de volta com uma retribuição de amor, atenção, carinho. Só que isso não é uma regra, entendeu? Não é garantia nenhuma. Então, é muito legal porque dá essa sensação de mais tranquilidade para se permitir viver. É genuíno, né? Então você está se sacrificando para ter, fazendo para ser, para isso, para aquilo. Não é porque você quer de verdade, não é de coração. Mas tem muito a ver com essa história também da questão da inveja, da personagem. Enfim, tem um momento que a terapeuta fala para ela que ela percebe que ela tem uma atitude de buscar valor naquilo que os outros têm. Então, sempre é o que o outro tem que tem valor e não o que ela tem. Então, fica sempre essa atitude de falta. Então, às vezes, o que você gosta pode ser cultivar um canteiro de uma horta.
mas o que está todo mundo fazendo, dizendo que tem valor, não é isso. Aí você deixa de cultivar uma coisa que você ama fazer, que é simples e não é valorizado, de repente, por pessoas que você tem como referência, que você coloca como, isso aqui que eu tenho que fazer, e não o que que eu sinto que é bom para mim. Porque tem isso, né? Esse olhar de validação sobre aquilo que o outro valoriza, não o que você mesmo valoriza. Sim. Né? Então, ou seja, eu não sou suficiente. Se eu não sou suficiente e o que eu tenho não é bom, o que me faz bem não é bom. Que vai muito desse lugar aí também, que eu acho que isso gera até uma autossabotagem, até para a própria personagem da série, porque ao longo da série, né, ela vai descobrindo o verdadeiro amor, junto com a amizade. Não vamos dar muito spoiler aqui, que vale a pena assistir, mas apenas contando essa prévia de que ela vai descobrindo isso. Mas é interessante como ela ainda está obcecada com algumas coisas e vai meio que não percebendo que ali está a felicidade dela. E outra coisa, quantas autossabotagens, porque vem desse lugar, enquanto você não se reconhece como uma pessoa digna de amar e ser amada, por exemplo, e merecedora de amor, e não se ama, não se dá esse carinho, né? E se dá esse, esse colo também, você acaba não se permitindo receber. Então você acaba escolhendo o lado que você bate cabeça, que você força a barra, que você não tem, da falta, das repetições, né? Fala assim, escolhe o quê? O caminho do abandono, o caminho da falta de amor, o caminho do amo, mas não tenho retorno, só me dou mal. Então, às vezes, a gente precisa parar e olhar, por que que eu estou escolhendo esse lado, que é onde eu não tenho aquilo que eu desejo? Então, eu Uhum. preciso me amar. E aí você começa a fazer esse movimento, se for de nutrição, e aí assim você começa a fazer melhores escolhas, que aí você se permite receber, porque a vida está ali, ó. Toma. Aqui, ó. Toma aqui para você. Lembrei do 4 de copas do tarô, né? Que é assim, tem aqui isso aqui para você, isso aqui também é você. Mas não é aquilo. Eu queria aquilo ali. Então, aí fica essa ingratidão. Aí, a ladeira abaixo, né? Então, é isso. Isso aí. É E aí a isso. gente gostaria de finalizar com uma perguntinha. Você quer falar mais alguma coisa, Adri? Não, estava olhando aqui, mas não, é isso mesmo, acho que foi. Que se você se sentiu tocada por esse vídeo e vem alguém na sua mente ou você quer compartilhar uma experiência de alguma situação parecida com o que a gente falou aqui, fica à vontade, a gente vai adorar saber. E a pergunta para finalizar é: em que momentos da vida você sentiu que não foi escolhida, apesar de ter feito tudo certo? Pois é. Tá bom? É isso, pessoal. Um beijo e até o Beijo, próximo vídeo. até. Tchau.